Meu nome é Samuel, tenho 82 anos. Durante a maior parte da minha vida, eu conseguia recitar o Salmo 23 de trás para frente e de frente para trás. Eu o ouvi no funeral da minha avó quando tinha 6 anos. Eu o vi bordado em almofadas, em salas de estar abafadas. Eu achava que o conhecia. Eu achava que era apenas um lindo poeminha para pessoas que estavam em luto ou morrendo. Mas passei 40 anos da minha vida perdendo o segredo. Passei décadas caminhando por este mundo como um órfão, faminto por paz, embora o banquete já estivesse posto bem na minha frente. Honestamente, não foi até eu perder tudo, meu negócio, minha saúde e, por um tempo, minha mente, que percebi que não conhecia o pastor de verdade. Eu apenas sabia sobre ele. Deixe-me contar o que aconteceu. Deixe-me explicar a verdade oculta que a maioria das pessoas perde quando lê esses 6 versículos curtos. Se você está se sentindo inquieto, se está com medo do futuro, ou se sente que está se afogando no barulho deste mundo, aproxime-se. Não tenho muitos anos restantes para falar, e preciso que você ouça este segredo antes que o mundo o ensurdeça completamente. Veja bem, temos que falar sobre Davi. Todos se lembram dele como o matador de gigantes ou o rei com a coroa de ouro. Mas passei muito tempo pensando em Davi, o menino. Antes de ter um trono, ele tinha um cajado. Antes de liderar homens, ele liderava ovelhas. E aqui está o que eu não entendia naquela época. Quando Davi diz, "O Senhor é o meu pastor", ele não está sendo poético. Ele está sendo prático. Ele sabia o que era uma ovelha. Uma ovelha é uma criatura patética e indefesa. Eu as vi. Elas se afastam. Elas ficam presas em espinhos. Elas não têm garras para lutar, nem velocidade para correr. Elas são completamente, 100% dependentes do homem com um cajado. E essa é a primeira parte do segredo. Você tem que admitir que é uma ovelha. Eu tinha 50 anos antes de ser humilde o suficiente para admitir que não conseguia liderar a mim mesmo. Eu achava que era o pastor da minha própria vida. Eu achava que era quem estava no controle. E é exatamente por isso que eu era tão miserável. Sabe o que mais me surpreendeu? No momento em que parei de tentar ser o líder e comecei a ser o liderado, o peso do mundo simplesmente caiu dos meus ombros. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu costumava pensar que isso significava que eu ganharia uma casa maior ou um carro melhor. Eu estava tão errado. Deixe-me explicar. A palavra hebraica ali é hasser, significa carecer, diminuir, estar sem. Davi está dizendo que quando Deus é quem está no comando, não lhe faltam as coisas que realmente importam. Honestamente, passei por temporadas em que minha conta bancária estava vazia. Lembro-me de estar sentado à mesa da minha cozinha aos 82 anos, imaginando como pagaria a conta de luz. Senti aquele velho pânico familiar surgindo. Mas então me lembrei do segredo. Olhei para aquele versículo. Percebi que, se tenho o pastor, tenho a provisão. Eu não precisava do dinheiro tanto quanto precisava da confiança. E quer saber? Ele proveu. Às vezes, era um cheque no correio que eu não esperava. Às vezes, era um amigo trazendo uma refeição. Eu não sabia na época, mas Deus estava me ensinando que Ele não apenas dá a provisão, Ele é a provisão. Se você o tem, você tem tudo. Pare de perseguir o mundo, amigo. Você é uma ovelha tentando encontrar grama em um deserto, quando o pastor está bem atrás de você com um campo exuberante. E então há o resto. Deitar-me faz em verdes pastos. Eu vivi os anos da correria. Lembro-me de trabalhar 80 horas por semana, perseguindo um fantasma de sucesso que eu nunca conseguia alcançar. Eu estava exausto. Minha alma estava fina, como um pedaço de papel que foi dobrado vezes demais. Eu não conseguia dormir. Minha mente era um enxame de preocupações.
Mas aprendi algo sobre as ovelhas. Uma ovelha só se deita se 4 coisas forem verdadeiras. Elas não tiverem medo, não estiverem brigando com outras ovelhas, não estiverem com fome e não estiverem sendo picadas por insetos. A maioria de nós nunca se deita porque estamos cheios de medo e tensão. Estamos brigando com nossos vizinhos. Estamos famintos por atenção. Estamos irritados com cada pequeno comentário em uma tela. Sabe o que percebi? Às vezes Deus nos faz deitar. Lembro-me de quando tive meu ataque cardíaco, 10 anos atrás. Fiquei preso em uma cama de hospital por 2 semanas. Eu estava com raiva. Eu estava andando de um lado para o outro na minha mente. Mas então, no silêncio da noite, ouvi aquela voz suave. Samuel, deite-se. Ele não fez isso por maldade. Ele fez isso porque eu ia virar cinzas se ele não me parasse. Ele me levou a um verde pasto de silêncio. Ele me forçou a descansar para que pudesse falar comigo. Se você está em uma temporada de descanso forçado agora, talvez a perda de um emprego ou uma doença, não lute contra isso. Ele está apenas tentando fazer você se deitar para que não desmorone. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Já vi muita água agitada na minha época. Vi as águas agitadas da ansiedade e a inundação de más notícias que parece nunca parar. As ovelhas têm pavor de águas agitadas. Elas sabem que, se caírem, sua lã ficará pesada e as puxará para baixo. Elas se afogarão. Então o pastor encontra os lugares onde a água é como um espelho. Tive que aprender a encontrar a água tranquila. Para mim, foi desligar a televisão. Foi largar o telefone. Foi sentar na minha varanda às 6 horas da manhã e apenas respirar o fato de que Deus está no controle. A paz não é algo que você encontra consertando sua vida. É algo que você encontra seguindo aquele que está calmo. Jesus dormiu em uma tempestade. Por quê? Porque ele sabia que o Pai era o pastor. Aprendi que não preciso que a tempestade pare para ter paz. Eu só preciso estar ao lado da água. Restaura a minha alma. Esta é a que traz lágrimas aos olhos de um velho. Eu fui quebrado. Cometi erros que pensei serem definitivos. Senti o peso da vergonha tão pesado que não conseguia levantar a cabeça. Achei que tinha vagado longe demais. Achei que o pastor apenas me deixaria perdido. Mas o segredo está naquela palavra, chuve. Significa trazer de volta, reparar, refrescar. Uma ovelha pode ficar virada. É quando ela rola de costas e não consegue se levantar. Suas pernas ficam debatendo no ar. Se o pastor não a encontrar, ela morrerá ali. Eu estive virado muitas vezes. Fiquei preso em meus próprios fracassos. Mas ele sempre vem. Ele estende a mão, vira-me de volta e esfrega minhas pernas até que o sangue comece a fluir novamente. Ele não me dá sermão. Ele não me bate por ser estúpido. Ele apenas me restaura. Ele fez isso por Pedro depois que ele o negou. Ele fez isso por mim depois que eu me afastei. Ele fará por você. Seu passado não define você, amigo. A mão do pastor define você. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu costumava me preocupar tanto com a vontade de Deus. Eu sentava em encruzilhadas e me paralisava de medo. E se eu tomar o caminho errado? Mas então vi o segredo. Ele me guia. Não é meu trabalho decifrar o mapa. É meu trabalho ficar perto dos calcanhares dele. Aprendi que o caminho certo nem sempre é o mais fácil. Caminhei por estradas difíceis. Caminhei pelo luto que pensei que me quebraria. Mas olhando para trás, aos 82 anos, posso ver que cada curva errada que pensei ter feito era, na verdade, parte de um plano maior. Ele estava recalculando meu GPS o tempo todo. Ele nos guia não apenas para a nossa felicidade, mas por amor do seu nome. Minha vida é um outdoor para a sua bondade. Quando as pessoas veem este velho ainda sorrindo, apesar dos cabelos brancos e das articulações rígidas, elas não veem o Samuel. Elas veem o pastor que o guiou.
E então, chegamos ao vale. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tenho estado no vale ultimamente. Meus amigos estão falecendo. Sinto como se meu próprio corpo estivesse falhando. É escuro lá dentro. É silencioso. Mas aqui está o que eu não entendia naquela época. É a sombra da morte. Uma sombra não pode te ferir. A sombra de um cachorro não pode morder. A sombra de uma espada não pode cortar. Lembro-me de estar sentado ao lado da cama da minha esposa quando ela deu seu último suspiro. A sombra era enorme naquele quarto. Estava frio. Senti aquele velho medo tentando apertar minha garganta. Mas então percebi. Se existe uma sombra, tem que haver uma luz. Você não pode ter uma sombra na escuridão total. A sombra só estava lá porque a luz do mundo estava bem do outro lado dela. Eu não precisava ser corajoso. Eu só precisava estar com ele. Porque tu estás comigo. Esse é o ponto de virada de todo o salmo. Antes disso, Davi está falando sobre Deus. Ele me guia, ele me restaura. Mas quando ele chega ao vale, ele começa a falar com Deus. Tu estás comigo. O vale é onde o relacionamento se torna real. É onde o poema se torna uma conversa. Se você está em um vale escuro agora, não tente encontrar a saída. Apenas estenda a mão. Ele está bem ali. Ele não está observando do topo da montanha. Ele está caminhando na lama com você. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu costumava odiar a correção. Costumava ficar com raiva quando as coisas não saíam do meu jeito ou quando me sentia bloqueado de fazer o que queria. Eu não sabia na época, mas aquele era o cajado me puxando de volta do precipício. Um pastor usa a vara para golpear as cabeças dos lobos. Ele usa o cajado para tirar as ovelhas dos espinheiros. Passei a amar o golpe e o puxão. Sinto-me consolado sabendo que Deus me ama o suficiente para me disciplinar. Sinto-me consolado sabendo que Ele está lutando contra os predadores que eu nem consigo ver. Vi alguns lobos na minha época, medo, amargura, ganância. Mas a vara do pastor é mais pesada do que qualquer mandíbula de lobo. Posso dormir profundamente aos 82, porque sei que aquele que guarda a porta nunca dorme. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esta é a parte mais radical do segredo. Eu costumava orar: Deus, tira os meus inimigos, faz as pessoas que me odeiam irem embora para a oposição. Mas Deus não fez isso. Em vez disso, Ele fez algo melhor. Ele preparou uma mesa. Lembro-me de uma época em que as pessoas estavam sussurrando sobre mim, tentando arruinar minha reputação. Eu estava tão estressado que não conseguia comer. Queria revidar, queria gritar, mas então senti aquele toque. Samuel, sente-se, coma. Não há nada que frustre mais o inimigo do que ver você desfrutar de um banquete enquanto eles tentam te deixar com fome. Deus não espera até que a batalha termine para abençoar você. Ele te abençoa durante a batalha. Ele quer que o mundo e o diabo vejam que a provisão dele é maior do que a perseguição deles. Aprendi a me banquetear com sua palavra e sua paz, mesmo quando os lobos estão rosnando nas sombras. Deixe-os olhar. Eles não podem tocar na comida da mesa de Deus. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu senti a unção. Não é apenas para as pessoas no palco, amigo. É para as ovelhas. Os pastores colocam óleo na cabeça de uma ovelha para afastar as moscas e para curar os arranhões dos espinhos. Eu tenho muitos arranhões. A vida tem sido acidentada às vezes. Mas todas as manhãs peço por esse óleo. Peço que o seu espírito acalme as feridas e impeça as moscas dos pensamentos negativos de zumbirem em meus ouvidos. E quando ele começa a derramar, ele não para. O meu cálice transborda.
Sou um velho com uma vida modesta, mas meu cálice está transbordando. Tenho mais alegria do que posso conter. Tenho mais paz do que posso usar. É por isso que estou te contando isso. O transbordamento não é para mim, é para você, é para meus vizinhos, é para o estranho no supermercado. Deus nos dá mais do que o suficiente para que possamos ser um rio, não um reservatório. Se você se sente vazio, é porque se afastou do derramamento. Volte para debaixo do óleo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu costumava temer o futuro. Costumava me perguntar o que estava me seguindo. Seriam meus erros do passado? Seria má sorte? Seria julgamento? Mas o segredo está na palavra seguir. Em hebraico é hadaf. Não significa apenas caminhar atrás. Significa perseguir, caçar, acossar. Você pode imaginar isso? Aos 82 anos, olho para trás e vejo 2 cães de caça em minha trilha. Um se chama bondade e o outro se chama misericórdia. Toda vez que tentei fugir, eles me perseguiram. Toda vez que caía em um buraco, eles estavam lá para me tirar. Eles não perderam um único dia dos meus 82 anos. Nem nos dias em que fui um bom cristão, e certamente não nos dias em que fui uma bagunça. Eles estão perseguindo você também. Você não tem que trabalhar por eles. Você só tem que parar de fugir deles. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Este é o fim do mapa. Este é para onde o caminho leva. Estou ficando mais perto da porta da frente daquela casa a cada dia. Não tenho mais medo. Por que uma ovelha deveria ter medo de ir para a casa do pastor? Percebi que a vida eterna não começa quando eu morrer. Começou no momento em que conheci o pastor. Eu já estou vivendo na presença dele. Já estou habitando na sua graça. A transição desta vida para a próxima é apenas ir do pasto para a sala de estar. É apenas mudar do campo para a lareira. Honestamente, estou animado. Quero ver o rosto daquele que me guiou pelos vales. Quero agradecer a ele pela vara e pelo cajado. Quero sentar à mesa onde os inimigos finalmente se foram e apenas a família permanece. A maioria das pessoas perde o segredo do Salmo 23 porque acha que é sobre um poema. Não é. É sobre uma pessoa. É sobre um pastor que é tão obcecado por suas ovelhas que deixaria as 99 para encontrar a única perdida. Eu fui essa única por muito tempo. Talvez você também seja. Se as palavras deste velho tocaram uma parte da sua alma que tem se sentido virada ou faminta, por favor, não apenas feche o vídeo. Esse é o barulho do mundo tentando puxar você de volta para a água agitada. Curta este vídeo para que outros possam encontrar o segredo e inscreva-se para se juntar a mim aqui à mesa. Vou deixar a luz da varanda acesa para você. Temos muito mais sabedoria para descobrir e eu ficaria honrado em trilhar o caminho com você. Não sei o que o amanhã me reserva, mas sei quem segura o amanhã. Conheço meu pastor, e porque o conheço, posso dizer verdadeiramente: nada me faltará. Deus te abençoe, amigo. Fique perto do pastor. Ele está muito mais perto do que você imagina. Vejo você em breve. Amém.